Há coisas que estão sob nosso controle e outras que não são opiniões, preferências, desejos e aversões. Em uma palavra, tudo o que é inerente às nossas ações está sob nosso controle. Por outro lado, o corpo, a riqueza, a reputação, as autoridades, em uma palavra, tudo o que não é inerente às nossas ações está além do nosso controle. É assim que começa o manual O Guia de Vida do famoso filósofo grego. Se você deseja viver uma vida plena, sem excesso de aflições da alma, você deve entender que há coisas sob seu controle e outras que não estão. Nosso dever é gastar nossa energia no que está sob nosso comando e ignorar o que não está. Um dos maiores problemas que um ser humano pode enfrentar são as opiniões e julgamentos de outras pessoas. É praticamente inevitável ser afetado negativamente ou positivamente por eles. Se você realmente deseja evitar ser afetado, deve entender que as opiniões dos outros, insultos ou qualquer tipo de ataque pessoal não estão sob seu controle. No Manual da Vida, aprendemos como agir no caso de sermos alvo de uma ofensa. Portanto, o objetivo deste vídeo é extrair os ensinamentos do famoso Manual da Vida a fim de alcançar um estado mental que nos permita reduzir ou eliminar todos os tipos de sofrimento decorrentes dos julgamentos dos outros, por meio de 7 ensinamentos ou princípios extraídos do Manual da Vida de Epicteto. Você aprenderá por que não deve se preocupar com sentimentos externos e como alcançar um estado em que as opiniões não possam prejudicá-lo. Se você é novo aqui, considere se inscrever para não perder todo o conteúdo valioso que estamos preparando para você. Número 1. Insultos ou ofensas. Epicteto diz: lembre-se de que aquele que insulta ou agride não é insultado, mas sim seu próprio julgamento de que essas ações são ofensivas. Portanto, se alguém o provoca, tenha em mente que é a sua própria opinião que o perturba em primeiro lugar. Tente não se deixar levar pelas aparências, pois uma vez que você ganhe tempo e se acalme, será mais fácil se controlar. Uma das chaves para não se importar com as opiniões dos outros é entender que o insulto ou a ofensa não são inerentemente prejudiciais. O desconforto emocional que acompanha um insulto na verdade vem de como processamos esse insulto. Quando alguém menospreza você ou o desrespeita, pense que esse insulto só o prejudicará se você permitir. Se reagir de forma negativa, o verdadeiro valor de uma pessoa deve ser medido pela quantidade de negatividade que ela pode tolerar. Infelizmente, a vida é assim. Quando você se sente insultado ou ofendido, pergunte a si mesmo: eu quero ganhar ou perder? Eu quero ceder ao que não posso controlar? Deixe-me fazer um paralelo com o estoicismo e os prazeres. Se quisermos parar de ser influenciados por eles, não devemos lutar contra o desejo, pois o desejo nunca desaparecerá. A diferença está em como processamos esse desejo, se nos rendemos completamente a ele ou o ignoramos. Dessa forma, se você conseguir não se perturbar com o insulto, a satisfação que sentirá depois o tornará alguém superior e capaz de avançar firmemente diante da adversidade. Certamente você está pensando naquela vez em que um comentário negativo arruinou seu dia ou semana, apesar de seus esforços. Deixe-me dizer que entendo como você se sente, pois todos já estiveram nessa situação em algum momento. Se este for o seu caso, recomendo que continue assistindo, pois nos próximos princípios abordaremos o autocontrole. Número 2. Mantenha propósitos firmes. Neste princípio, devemos entender que, se quisermos evitar ser afetados pelas opiniões dos outros, é o seguinte: se você tiver o firme propósito de entender a filosofia, prepare-se desde o início para ser ridicularizado e sofrer zombarias da multidão. Prepare-se para ouvir as pessoas dizerem de repente ele se tornou um filósofo ou de onde vem essa atitude arrogante. Certifique-se de não adotar essa atitude arrogante e permaneça firme nas coisas que contribuem para o seu bem-estar. Lembre-se de que, se você permanecer firme em sua posição, as mesmas pessoas que costumavam zombar de você acabarão admirando você. Mas se você se deixar convencer pelos outros, será ridicularizado 2 vezes por aqueles que queriam se tornar filósofos. Mas mesmo que você não queira se tornar um filósofo, este princípio proposto pelo grego pode ser aplicado a qualquer outro aspecto de nossas vidas. Este princípio é essencial,
pois muitas pessoas negligenciam seus verdadeiros talentos apenas para agradar vozes discordantes. O que Epicteto nos diz é que, se permitirmos que nosso propósito seja influenciado pelo medo das opiniões dos outros, não falharemos porque tentamos e não conseguimos, mas porque cedemos às opiniões dos outros. Não devemos interpretar isso como um fracasso, mas como um problema real. Quando uma pessoa desiste apenas para evitar conflitos sociais ou para evitar que outros opinem sobre ela, vale a pena perseverar, mesmo que haja zombarias ou questionamentos por um tempo. Afinal, avançando, você estará vivendo de acordo com sua própria natureza. Eu recomendo que você pense nisso sempre que precisar tomar uma decisão em sua vida, considere suas prioridades e entenda a verdadeira razão por trás de suas escolhas. Número 3. Não se preocupe se alguém falar mal de você. Não deixe a ideia de viver na desonra e ser ninguém em lugar algum preocupar você, pois se não receber honras fosse algo ruim, então os outros teriam o poder de nos tornar infelizes, e não é assim que as coisas funcionam. A verdade é que você só é alguém em coisas que estão sob seu controle e que dependem de suas decisões. Este princípio é realmente muito relevante nos dias de hoje. Quantas vezes você fez algo que realmente não queria apenas para obter a aprovação de alguém, especialmente nas redes sociais? A validação social nessas plataformas pode ser como veneno para uma pessoa. Devemos nos perguntar: vale a pena mudar quem realmente somos apenas para obter um pouco de satisfação? Vale a pena colocar nosso bem-estar emocional nas mãos dos outros? Minha resposta é clara: não. Eu recomendo que você reflita sobre isso, pois todos nós já fomos pegos fazendo algo que nos envergonha, mas não é malicioso em algum momento. Por que se importar se riem de você ou o marginalizam em termos de popularidade? Você realmente acredita que sua felicidade depende de quão popular você é? Se você viver assim, estará em constante conflito, já que sua felicidade não está em suas mãos, portanto, viverá em constante estado de tensão, mudando sua essência para não perder o status. Um dos principais pontos do estoicismo é se importar apenas com o que está sob seu controle e se tornar imperturbável em relação ao que não está. Em relação a insultos, lembre-se de que ninguém pode machucá-lo a menos que você permita. Se alguém o prejudicar ou falar mal de você, lembre-se de que eles agem acreditando que estão certos em fazê-lo. Não é possível que todos ajam de acordo com o que você considera certo, mas não parece certo para eles. Portanto, se alguém o julgar com base em uma aparência falsa, são eles que se prejudicam com seu erro. Portanto, tolere a pessoa que o insulta com paciência e repita para si mesmo: isso é apenas o que eles pensam. Número 4. Exercite um autocontrole. Para que um insulto se transforme em uma ofensa, como disse Epicteto, devemos ter o mesmo respeito por nossa mente que temos por nosso corpo. Tenho certeza de que você não permitiria que um estranho entrasse em sua casa todos os dias, sabendo a ameaça que isso representaria. No entanto, quando recebemos um insulto e o processamos como uma ofensa, permitimos que essa pessoa entre em nossa mente e fique lá por alguns dias. Pois então permitimos estranhos em nossa mente, quando nunca os deixaríamos em nossas casas. Para alcançar um estado em que ignoramos os sentimentos negativos decorrentes de uma ofensa, a disciplina e o autocontrole devem ser acumulados. Isso se aplica a todas as situações da vida, incluindo com a família. Quando você estiver com raiva, controle essa emoção, pois ela evitará muito sofrimento desnecessário e o fará se sentir mais à vontade consigo mesmo. Acredite em mim, isso fará uma mudança significativa em sua vida. Número 5. Haja de acordo com seu melhor julgamento. Não devemos ter vergonha de sermos vistos agindo de acordo com nossos princípios, mesmo que os outros possam formar uma ideia errada do que estamos fazendo. Se estamos agindo corretamente, por que temer o julgamento errôneo dos outros? Isso também se aplica ao uso das redes sociais, onde muitas vezes permitimos que nossa felicidade dependa da popularidade ou validação dos outros. Isso nos leva a agir para agradá-los em vez de seguir nosso próprio caminho. Número 6. Não se preocupe se alguém falar mal de você.
Se alguém o prejudicar ou falar mal de você, lembre-se de que eles agem assumindo que estão certos em fazê-lo, mas não é possível pensar que todos agiriam de acordo com o que parece certo para você, mas não para eles. Portanto, se eles estão julgando com base em uma aparência falsa, são eles que se prejudicam com seu erro. Com base nesses princípios, tolere a pessoa que o julga com paciência, e em cada uma dessas ocasiões, diga a si mesmo. Número 7. Ninguém pode ferir você. Por meio deste 7º princípio, analisamos a motivação do remetente do insulto, e o que isso nos diz é que não podemos esperar que todos ajam de acordo com o que você considera certo ou de acordo com sua visão de mundo. Pensar assim pode ser muito prejudicial. Devemos considerar a seguinte reflexão: é realmente viável acreditar que todos têm a mesma visão de mundo que você? Pensar assim é bastante ingênuo. Portanto, se alguém o insulta, acreditando que conhece a verdade sobre você, considere profundamente a seguinte pergunta: eu agi de maneira errada? Se a resposta for não, pergunte a si mesmo se pode entrar na mente deles e entender a razão do insulto. É evidente que você não pode. Portanto, no caso de ter agido corretamente e enfrentar a ignorância sobre a motivação do insulto, você deve se contentar, pois você é a pessoa no mundo que mais se conhece. No caso de ter agido corretamente, você não deve carregar o fardo do arrependimento. Como Epicteto disse em relação à pessoa que o insulta, é assim que parece a eles. Para concluir, gostaria de terminar com a seguinte lição de Epicteto: quanto tempo você acha que vai demorar para se tornar digno do maior progresso e seguir os ensinamentos da razão que você já recebeu? Os princípios filosóficos com os quais você deve estar familiarizado. Que outro mestre você está esperando para começar a melhorar? Você não é mais um adolescente, mas um adulto. Portanto, se você continuar negligente, preguiçoso e constantemente adiando as coisas, acrescentando desculpa após desculpa e adiando o dia em que se dedicará a si mesmo, a vida passará enquanto você permanecer ignorante até o dia de sua morte. O que você achou do vídeo? Deixe-me saber sua opinião nos comentários. Se você é novo aqui, inscreva-se para embarcar conosco nos caminhos da sabedoria. Adeus.